Uma pergunta recorrente nessa história toda, quando a gente fala de clima, é o seguinte. Primeiro, o Mauro Moraes aqui, ele está muito pessimista. O que o senhor acha? Ele falou assim, ó, eu acredito que a humanidade não dura mais 50 anos. Quais são as previsões aí dos relatórios aí? Como que Olha, gente... É porque a humanidade, para acabar assim totalmente, não sei, né? Mas que nós vamos sofrer, vamos, né? Gente, não é o fim do mundo. Vamos deixar muito claro, nós vamos continuar existindo, só que outra coisa muito clara, existindo num planeta 4 ou 5 graus mais quente, a vida não vai ser tão fácil. E sabe aonde a porca vai torcer o rabo? Na produção de alimentos. Porque, por exemplo, no Brasil Central já está chovendo menos do que chovia há 10, 20 anos atrás. Isso torna a produção de alimentos mais difícil. E nós vamos ser 10 bilhões de pessoas em 2050, daqui a pouco. E como é que a gente vai alimentar 10 bilhões de pessoas num planeta? Você viu o que aconteceu com as culturas de arroz no Rio Grande do Sul. Elas desapareceram do mapa. No Brasil Central, a produtividade agrícola já caiu significativamente por causa da queda da chuva no Brasil Central. Então, não é o fim do mundo, mas não há a menor dúvida também que a vida das pessoas, digamos, daqui a 30, 40 ou 50 anos, vai ser muito mais difícil do que a nossa. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: quem mais vai sofrer o impacto das mudanças climáticas são as pessoas mais pobres, são os mais vulneráveis, né? Os ricos, na verdade, de um jeito ou de outro, vão acabando dando um jeito de ir sobrevivendo mal ou bem aqui. Mas a população de baixa renda não vai ter os mesmos recursos. Então, tem um problema aí de justiça social associado com a mudança climática que é muito importante, gente. Então, hoje, por exemplo, na África, você tem 300, 400 milhões de pessoas sem sequer acesso à eletricidade, né? Então, com o aumento de secas, grandes inundações, com o aumento de doenças que vão vir pela modificação dos vetores de dengue, chikungunya e assim por diante, você vai ter um impacto muito grande na população de baixa renda. E isso é preocupante, com certeza. Não é o fim do mundo, mas a gente tem que reconhecer de que bilhões de pessoas vão ficar para trás neste processo de construção de uma nova sociedade sem combustíveis fósseis, muito mais sustentável do que a gente tem hoje. Isso mesmo, isso mesmo. Uma outra coisa, nós já falamos isso aqui, né? O aquecimento global é consenso, de acordo com as estatísticas que tem, 97%, né, dos pesquisadores e tal concordam com isso. Daqui a pouco nós vamos falar disso aqui que nós vamos colocar na tela, que tem muita gente pedindo para a gente falar. Uma outra coisa, então, é o seguinte, que aí todo mundo fala. O Matheus aqui mandou 10. Os negacionistas continuam batendo na tecla dos vulcões, que eles são os principais responsáveis pelo aumento do CO2. Aí está falando, o que a gente diz para essas pessoas? Você pode dizer para eles que eles estão redondamente enganados, porque a gente sabe muito bem o que os vulcões emitem, né? Tivemos recentemente grandes erupções vulcânicas, né? Como o Pinatubo, por exemplo. Muitos aviões da NASA, da NOAA, voaram em cima da pluma desse Pinatubo, mediram o que estava saindo dali, e a quantidade de CO2 é muito pequena comparado com a quantidade de partículas, né, de aerossóis e comparado com a quantidade de enxofre, como o SO2 que é emitido nessas erupções vulcânicas. Então, os vulcões têm um efeito muito pequeno comparado com, por exemplo, quantos 10 mil quilômetros quadrados que a gente está queimando todo ano da Amazônia, transformando aquela quantidade monstruosa de carbono em CO2 que vai para a atmosfera causar aquecimento global. E como que está a China? Porque a China, ela parece ter apresentado alguma coisa, ou não? Então, a China é um país meio dúbio, ele joga nos dois lados, né? Primeiro, é o país onde o uso de energia solar e energia eólica mais cresce no planeta,
né? Eles têm um programa de eletrificação da frota veicular isso que eu tenho visto. monstruoso, né? Os carros elétricos chineses se desenvolveram Dominaram, de uma né? maneira Tá aí a BYD, né, que tá extraordinária, dominando né? tudo. Inclusive aqui no Brasil, né? Mas, por outro lado, eles têm uma população muito grande, né? 1 bilhão de pessoas, e uma taxa de crescimento muito grande, né? Era 7, 8% alguns anos atrás, agora está na faixa dos 5 a 6%, ainda é um crescimento muito grande. Por isso, a demanda de energia cresce muito, e por isso é que eles são o país que mais instalam novas usinas que queimam carvão, que é a maneira mais suja de produzir energia. Então, veja, a China joga dos dois lados. Do lado da energia mais limpa, com energia solar e eólica, mas também não desprezando a energia suja da queima do carvão. Entendi. Lá tem, né? Eu já trabalhei um tempo com o pessoal da PetroChina, que é considerada a maior empresa de petróleo no mundo, 1.200.000 funcionários. É gente pra caramba trabalhando numa empresa, né? E eles têm várias lá, Sinopec, Sinochem, que estão aqui no Brasil também, explorando aí o pré-sal e tudo, né? Porque é muita gente mesmo, né? Não tem, vai fazer como, né? Eles têm várias políticas, né, para tentar, né, de reduzir esse crescimento populacional. Já tiveram, né? Sérgio, eu estive na China há umas 3 semanas atrás. Como que... Fiquei 2 semanas em Beijing, né? E o curioso agora é o seguinte: o governo está pagando para as famílias terem mais filhos. Porque a população está... Eles não têm trabalhadores. A população está sendo reduzida de uma tal maneira, do ponto de vista de jovens que entram no mercado de trabalho, que agora eles inverteram a política. Lá era o seguinte: a política era ter um filho só. Era a política do filho único, né? Que chama, né? Isso. Inclusive, os pais que desobedeciam essa política, e havia desobedecimento, né, não podiam registrar os filhos não podiam ir para a escola, os filhos eram completos párias na sociedade. Então, o que o governo está fazendo agora é o contrário: eles pagam para um casal que tenha 2 ou 3 filhos. Porque inverteu a pirâmide, agora tem que desinverter. Inverteu a pirâmide, e eles precisam de trabalhadores para tocar uma economia que hoje é próximo da maior economia do planeta. Então, falta gente. E a política de imigração para a China é difícil por uma série de razões. Então, eles falaram: olha, não tem jeito, vamos fazer mais filho. Fazendo mais filho, você ganha uma graninha a mais. Exato. Caramba, hein? Como o mundo é muito dinâmico, né? Muda muito. Vai mudando, né? Não tem como, muito. né? Não tem como mesmo. E essa COP aí esse ano é no Azerbaijão. Quando que é? Agora no segundo semestre? Na segunda semana de novembro. Tá. Então, basicamente, de novo, né? Mas essa aí não deve ter nada de muito sério. Olha, o que se espera é o seguinte: que comece a ser estruturado um acordo sobre quem paga a conta, né? Que é um dos grandes problemas, né? É fácil falar para um país pobre, por exemplo, da África, que ele tem que reduzir as emissões, mas ele não tem recursos tecnológicos, financeiros, logísticos para reduzir as suas emissões. Então, os países em desenvolvimento solicitam aos países desenvolvidos que ajudem a pagar essa conta, já que, na verdade, o clima mudou muito por emissões históricas dos países mais desenvolvidos, onde aí inclui o Brasil, obviamente, né? E, por isso, é que eles efetivamente querem ajuda financeira para reduzir as suas emissões de gás de efeito estufa. Porque, no final das contas, quem sai mais prejudicado são os países mais pobres, né? Quem está Bangladesh pagando a conta e quem sofre são os países mais pobres, né? Bangladesh, os países africanos, e dentro dos países como o Brasil, também quem sofre são os mais pobres. Se vocês olharem os mapas das áreas de Porto Alegre que sofreram mais com a enchente, é tudo regiões de população de muito baixa renda. Então, a pessoa tem muito pouco na vida e ela acaba perdendo aquele pouco que ela tem, né? Então, é uma situação muito injusta e que precisa de ser corrigida, certamente. Né?
Porque quando a gente fala disso, um país sempre vem na mente da gente é Bangladesh, né? Isto. Que ali eles sofrem com... A Índia, Bangladesh são países, né? A Índia hoje é o país mais populoso do planeta. Passou a China. E realmente é um grau de pobreza que a gente não faz ideia, né? Está crescendo rapidamente, mas claro que você dividir riquezas entre 1 bilhão de pessoas não é nada, não é uma tarefa trivial. Não é, né? E no Brasil, ano que vem, já tem uma ideia do que se esperar? Então, aqui, no ano que vem, nós vamos ter que reformar, digamos assim, o Acordo de Paris, né? Porque, na verdade, da maneira como ele está estruturado, as ambições, ou seja, as reduções de emissões que os países se comprometeram, não é suficiente para evitar uma catástrofe climática global. Isso é muito claro hoje, né? O planeta está se aquecendo a uma taxa muito grande, o nível dos oceanos está aumentando muito mais rapidamente do que antes, e, além disso, os eventos climáticos extremos aumentaram muito, tanto de intensidade quanto de frequência. Né? Então, com isso, nós vamos ter que tomar novas medidas. E a grande questão é que medidas são essas e, principalmente, quem vai pagar a conta destas medidas. Então, a COP do Brasil não vai ser nada fácil, mas eu acho que o Brasil vai retomar o protagonismo internacional sobre a questão das mudanças climáticas globais. Além de tomar o Brasil, ele é muito respeitado dentro do cenário aí. O Brasil era muito respeitado, né? A ciência brasileira, por exemplo, eu fiz parte dos últimos 3 relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas. O único país que tinha mais cientistas trabalhando no IPCC, mais do que o Brasil, era os Estados Unidos. Então, nós éramos o segundo país, do ponto de vista de contribuição científica, para o IPCC. E, além disso, você vê, foi no Brasil a Rio 92, foi no Brasil a Rio +20, e o Brasil sempre teve um protagonismo importante que acabou perdendo ao longo dos últimos anos e que a gente espera seja recuperado o mais breve possível. Não, com certeza, né? Tem que recuperar. O senhor vai participar de todas essas aí? Sem dúvida, participei das últimas 4 COPs e vou participar das próximas 2, com certeza. Tem que estar lá, né? Tem que estar lá. E será que vai ter algum estudo aí, por exemplo, do negócio do Rio Grande do Sul, essas coisas? Como que faz? O pessoal chega a apresentar trabalhos, né? Tem uma sessão, né? E não há a menor dúvida, a questão do aumento dos eventos climáticos extremos, não só aqui, incêndios no Canadá, incêndios no Havaí, secas monstruosas no Oriente Médio, secas na China. O clima realmente está completamente desorganizado comparado mesmo com 10, 15 anos atrás. Né? Uhum. Então, veja, na própria Amazônia, né? Em 2023, nós tivemos a maior seca dos últimos 125 anos. E as outras secas importantes ocorreram em 2010 e 2015. Então, veja que as 3 últimas secas, as 3 secas mais importantes na Amazônia ocorreram, digamos, nos últimos 15 anos. Né? Isso quer dizer muito, né? Quer dizer que a gente está mudando o clima do planeta de uma maneira forte e muito provavelmente irreversível. Aqui em São Paulo, eu lembro quando eu mudei para São Paulo em 1994 e ia pegar ônibus ali no HU ali, no Hospital Universitário, um frio igual aquele. Eu nunca mais senti aqui em São Paulo, nunca mais. Então, a gente sente, né? A gente vai ao longo dos anos, você vai sentindo e a gente consegue sentir. Tudo bem que São Paulo eu nem acho um bom exemplo, porque São Paulo tem um microclima muito específico dele, né? Porque é uma cidade muito grande, cheia de coisa e tal, né? Mas mesmo assim, mesmo num lugar como São Paulo, e você vai para o interior, isso aí fica mais gritante ainda. Então, o lance de 1941 é isso, tá, galera? Então, precisou de vir lá, na época, precisou de 20 dias chovendo. Agora foram em 3, entendeu? Aqui em São Sebastião, para quem não lembra, né? Foi no começo do ano passado, né?
que teve esse problema. Teve na Bahia também, né? Que teve o problema Bahia, também, né? Em Petrópolis, no Em Petrópolis, Rio de Janeiro. em 2019, né? Acho que Isso. foi, né? Que desmoronou tudo lá. Então, você está vendo, a cada ano que passa, né? Vai acontecendo. O problema é assim, dá para ter uma ideia de onde vai acontecer? Dá. Porque esses modelos, eles mais ou menos têm essa previsão, Isso, né? Isso. Não dá para falar com certeza. Porque perguntaram aqui também, o Thiago perguntou aqui, existe a possibilidade de se repetir essa enchente no Rio Grande do Sul novamente esse ano? Não, esse ano provavelmente, né? Não. Mas a gente pode esperar que no futuro, digamos, daqui a 5 anos, 10 anos ou 15 anos, como o Sérgio colocou, é impossível você fazer uma previsão de uma chuva individual que possa vir acontecer daqui a 5 anos ou 10 anos. Isso não existe, né? Agora, o que nós sabemos é que a frequência dessas chuvas intensas está aumentando e vai aumentar ainda mais. Ou seja, se antes a gente tinha uma seca forte na Amazônia a cada 100 anos, agora as secas fortes estão acontecendo a cada 15 anos. Né? E a mesma coisa com essas chuvas. Né? Petrópolis, inclusive, teve 2 eventos, né, separados por alguns anos, de escorregamento de terra, de mortes, etc. e tal. Então, o que a gente precisa é se preparar melhor para esses eventos climáticos extremos. Temos que reforçar a defesa civil nos municípios, nos estados, no governo federal, e assim por diante. Temos que ter brigadas do Exército prontas para atuar quando essas novas inundações ocorrerem em qualquer lugar do território nacional. Então, o Brasil tem que se preparar melhor para esses eventos climáticos extremos. Aí, você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha. Então, fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.